Há 27 anos atrás, eu perdi meu avô para depressão. Ele procurou médico, quando surgiram os sintomas, foi diagnosticado e passou a ser tratado com antidepressivo. Mas só os medicamentos não foram suficientes. Há 27 anos atrás não se ouvia falar de depressão, não era algo conhecido como é hoje em dia. Não havia tratamentos psicológicos, Se havia também, a família não tomou ciência. E a gente percebia no meu avô uma grande necessidade que ele tinha de ser preenchido com alguma coisa, Ele pedia para que os netos lessem a Bíblia para ele, então nós sentávamos e ia passando um para o outro a Bíblia e lendo alguns trechos. Mas assim, nós não éramos o apoio que ele necessitava, ele precisava de algo a mais. E, infelizmente, ele não conseguiu essa ajuda que ele precisava e perdeu a luta para a depressão. E eu queria dizer para todos que estão lutando contra a depressão que essa luta não é só sua. Sempre vai haver alguém que vai estar ali para lutar com você, por mais que você ache que não, por mais que você acredite que não é amado, que não é aceito, sempre tem alguém para te apoiar. Pode estar numa situação que parece que você não vai ter escolha, mas existe uma escolha. A família sofre tanto quanto a pessoa que está passando pela depressão e muito mais quando essa luta chega ao fim. O sofrimento é ainda maior porque vem em nós aquele sentimento de incapacidade. Eu não conseguia ajudar. Na época eu ainda estava no início da minha adolescência, na pré-adolescência, mas conforme os anos foram passando, esse sentimento ele acabou crescendo, aquele sentimento de que, poxa, eu podia ter feito algo a mais, alguém poderia ter feito. Então, se você está passando por essa situação, busque ajuda. Não ache que você não tem escolha, sempre tem um caminho, sempre vai haver uma outra opção para você e com certeza sempre tem alguém que te ama muito, lutando por você, está disposto a lutar e te ajudar a sair dessa situação. Filho, onde você está, meu filho? Onde você passou a noite? Como você deve estar? Não fica assim, Josi. A gente vai achar ele. Tá todo mundo procurando. Ele tá perdido, mas ele tá em algum lugar. Confia. Nós vamos encontrar ele. Nós sempre amamos ele. Ele, a gente sempre cuidou bem dele. Não sei por que ele ficou assim. Onde você está, meu filho? Acharam ele. Ele saindo para a passarela. Eu vou atrás dele. Eu vou junto.
Gustavo! Me deixa! Não faça isso, Gustavo! Eu só quero resolver isso sozinho. Gustavo! Ok, como quiser. Acabar com o seu sofrimento só irá trazer mais sofrimento, Gustavo. Não chega perto! Gustavo! Sua mãe e seus amigos te amam, Gustavo. Não faça isso, Gustavo. Não faz isso, Gustavo! Nós te amamos, não faz isso! Eu só quero resolver isso sozinho, isso foi o único jeito que eu arrumei. Gustavo, essa não é a solução, Gustavo. Vamos pensar, Gustavo. Não é o caminho, Gustavo. Eu só tô cansado. Eu sei que você tá cansado, Gustavo. Eu já passei por isso, eu sei como que é o sofrimento. Deixa eu conversar com você um pouquinho. Eu não sei mais o que eu faço, eu já tentei de tudo. Gustavo, não é o caminho, Gustavo. A gente tá te procurando, Gustavo, desde ontem. Vamos conversar um pouquinho. Vamos conversar e depois que a gente conversar, se você não mudar o seu pensamento, eu te trago de volta aqui. Esse não é o caminho, Gustavo. Eu posso confiar em você? Pode confiar. Não faça isso, você só vai trazer sofrimento para sua família, Gustavo. Eu vou sentar aqui, Gustavo. Senta pra gente bater um papo. Você tá cansado. Você saiu ontem de casa. Eu já não sei mais o que eu faço. Vamos conversar, Gustavo. Afinal, você deve estar com fome. Você saiu ontem de casa. Se matar de barriga vazia é sacanagem, né, Gustavo? Senta aqui do meu lado, Gustavo. Vamos conversar? Depois que a gente conversar, você toma a decisão que você quiser. Não, Gustavo, não! Vamos sair pra tomar um café? Depois que a gente conversar, você toma a decisão que você quiser? Tem certeza? Absoluta. Te dou minha palavra, eu te trago aqui de volta. Só te peço, vamos tomar um café? Vamos pôr essa cabeça no lugar? Me dê só uma oportunidade. Meu nome é Tainara e em 2019 eu fui diagnosticada com ansiedade e depressão. Os sintomas começaram a aparecer nos meados de 2018, final do ano, mas eu só fui descobrir o diagnóstico em 2019 após uma colega de trabalho notar os sintomas. Eu me recusava a aceitar o diagnóstico por conta de eu ser cristã, fui nascida e criada na igreja, muito envolvida nos trabalhos da igreja, então eu achava que aquilo era falta de Deus, quando as pessoas falavam que tinha depressão, ansiedade, e eu tive que passar a sentir na pele para me entender que não é assim que funciona. Naquela época, minha vida era um ciclo que se resumia a acordar, fingir que estava bem, dormir. Acordar, fingir que estava bem e dormir. E durante um desses dias eu tive uma crise, né? E minha colega teve conversas mais profundas comigo e me passou contato da psicóloga. E eu, no desespero, resolvi mandar mensagem para ela. E comecei a conversar e entender que eu precisava procurar ajuda. Eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa, mas sempre tive dificuldade em expressar os meus sentimentos. E aí eu já estava notando esses sintomas, mas precisou de alguém me alertar, né, para me entender que eu precisava de um tratamento. Aí eu precisei de tratamento psiquiatra, psicólogo, medicamento, muito auxílio da minha família, dos meus amigos, e mesmo assim foi um processo muito difícil. Tinha dias que eu estava ótima, tinha dias que eu estava no fundo do poço. Eu conseguia ver que as pessoas estavam me ajudando, mas eu achava inútil, né? Algumas pessoas chegavam para mim para falar coisas de Deus. E a depressão parece que ela cega a mente da gente, parece que ela dá um branco na mente da gente, que a gente não consegue enxergar as coisas que parecem ser tão claras. Por isso que muitas pessoas falam, é frescura, é coisa do diabo,
né? Porque elas realmente não entendem o que se passa na cabeça de uma pessoa, que a gente parece que cega. Eu ficava falando com as pessoas quando vinham me falar de Deus, que era para as pessoas pararem de colocar a responsabilidade em Deus, né? Que tudo era Deus vai te ajudar. Deus não vai me ajudar, gente. Eu pensava assim, que eu precisava me ajudar e que não tinha mais jeito, que não tinha, nem Deus poderia me ajudar. Eu já estava cansada daquilo tudo, parecia que nunca ia acabar. E teve um dia que meu histórico de pesquisa no celular era só sobre medicamentos para tomar, pesquisas suicidas, porque eu queria acabar com a minha vida de uma forma mais silenciosa e que a minha família não ficasse triste, porque todo mundo é cristão, todo mundo, né, suicidar não é certo. Então eu não queria que o meu filho, quando crescesse e soubesse a história, pensasse que a mãe dele fosse uma fraca, né? Então, durante muitas pesquisas eu decidi que eu iria forjar um acidente para parecer que foi tragédia, né? E a minha família não ficar tão com a consciência pesada por não ter me ajudado, né? Mas na verdade eles estavam fazendo tudo o que podia por mim, mas eu que não enxergava, que não conseguia ver aquela situação toda. E um certo dia eu resolvi escrever cartas para todos eles, fiz cartas, coloquei no lugar estratégico e pensei em me jogar contra um carro, né? Se o carro não me acertasse no ponto que eu estava tentando ir em alta velocidade, eu iria acertar um muro e ali eu acabaria com a minha vida. Eu estava certa daquilo e fui com toda a convicção, com toda a firmeza que eu iria fazer aquilo, acelerei minha moto o mais rápido possível, só que quando eu iria me chocar contra o carro, simplesmente a moto parou, eu freiei a moto como se a moto estivesse a 10 por hora e ela não estava, freou muito rápido, a moto não cantou pneu, não fez nada, parou e eu segui viagem muito indignada porque eu não tinha conseguido realizar aquilo que eu tinha planejado e eu não entendi o motivo de eu ter freado, sendo que eu saí muito convicção daquilo. E eu fui para casa acelerando, correndo e indignada com aquela situação, pensando comigo que eu não prestava nem para morrer e por que eu tinha feito aquilo. E entrei pro meu quarto correndo e comecei a chorar. Foi ali que pela primeira vez na minha vida eu escutei a voz de Deus. Eu não senti Deus falando comigo, eu não senti uma voz de Deus. Eu escutei como se Ele estivesse no meu lado. Quando eu indagava o porquê que eu freiei, Ele simplesmente disse, foi eu. 2 palavras muito simples, mas que mudou a minha vida completamente naquela hora. Foi ali que eu comecei a chorar mais ainda e entendi que não era eu. Que aquela moto, se eu tivesse freado naquela situação, eu teria caído. Era Deus, não tinha capacidade na velocidade que estava. Mas Deus me freou naquele momento e foi ali que eu passei a acreditar em mim novamente. Que eu entendi que a morte que eu não queria verdadeiramente morrer. Eu queria morrer, acabar com a minha dor. Eu queria acabar com aquilo que eu estava sentindo e não com a minha vida. Que a morte era simbólica para aquela situação, para mim. E a partir daquele momento eu comecei a lutar com todas as minhas forças para me sair dessa vida. E Deus me deu várias outras oportunidades, eu fui lutando e hoje eu estou aqui para falar para quem está assistindo que ainda há esperança se a gente confiar em Deus e aprender a ouvir a voz dele quando ele fala com a gente. Às vezes ele falou comigo através da sua própria voz, porque ele tinha falado comigo através de várias pessoas, através de músicas, e eu não quis ouvir. Mas ele precisou falar diretamente comigo para me entender que ele estava comigo ali. E ali eu comecei a lutar e venci. E hoje estou aqui. Talvez as pessoas pensam, ninguém me ajuda, eu tô sozinha, ninguém gosta de mim. Mas a gente sempre tem alguém. E as pessoas essenciais para a minha melhora foram os meus pais, meu irmão, os profissionais que cuidaram de mim, né? Os meus colegas de trabalho que estiveram muito comigo, meu filho, que sempre estava ali. Quando eu estava em crise de ansiedade, ele sempre chegava, mamãe, me dava um abraço mesmo sem entender o que estava acontecendo. E essas pessoas foram essenciais para a minha melhora. Gustavo, eu te disse que eu passei por isso não para você desistir. Na verdade, eu imagino, eu passei pelo que você está passando. É claro que
talvez a sua dor seja diferente da minha, mas o resultado seria o mesmo. Eu vou resumir para você entender que há solução. Muitas vezes a gente acha que não tem jeito, que esse é o caminho. Um tempo atrás, logo aos meus 17 para 18 anos, eu conheci algo que mudou a minha vida. Na real, eu já conhecia. Eu conhecia como jovem. E aos meus 17 para 18 anos, realmente, eu passei a enxergar Jesus. E foi aí que minha vida mudou para melhor. Só que nesse caminhar, teve muitas pedras que me fizeram pensar da mesma maneira que você pensou hoje. Eu fazia programa em rádio, Gustavo. E eu comecei na sexta-feira fazendo uma programação. E quando foi passando-se o tempo, eu já estava de segunda a sexta. Era algo que eu gostava. Eu era vice-líder de uma mocidade, de repente eu passei a ser líder. Só que nesse período aconteceu coisas que me fizeram perder o sentido. Eu não quero ser chato. Eu não quero trazer para você algo que, tá tentando me levar na conversa, me levar com palavras. Na real, Gustavo, foi aí que as pessoas, não sei, eu acredito que tudo tem um propósito, né, nessa vida, se levantaram contra o projeto que eu tinha no rádio. Eu me lembro que nós estávamos à véspera de um congresso e o tema já estava aprovado por todos. Era o tempo da Oficina G3. Você conhece. E de repente, faltando aproximadamente 20 dias para acontecer o evento, alguns irmãos se levantaram e falaram com a direção da igreja que não poderia acontecer esse evento, que eu estava sendo usado pelo diabo, está trazendo confusão, está acabando com o ministério. E foi aí que eu fui impedido de fazer o que eu mais gostava, que era a programação na rádio. Eu cheguei num ponto, Gustavo, que quando eu escutava o rádio, em casa desde pequeno, minha mãe sempre ouviu o rádio, e eu sempre acompanhava juntamente com ela. Se eu escutasse o rádio ligado, aquilo parecia que minha cabeça ia estourar. Aquilo me dava uma agonia tão grande que a vontade era enfiar a cabeça em qualquer lugar que não ouvisse som. Eu não queria ouvir mais som. Parecia que não tinha fim. Era o rádio começar, podia ser qualquer programação evangélica. E foi o período mais difícil que eu passei. Só que o que fez piorar foi quando eu tomei a decisão igual a você, de me afastar e me isolar de pessoas que são importantes e que queriam o meu bem. Certo dia eu não tinha forças mais. E eu falei com Deus que eu queria acabar com aquela agonia. E minha casa lá em São Paulo, ela no segundo, tem o térreo no segundo andar. Eu subi na grade e quando eu estava prestes a passar o corpo para o outro lado, eu pensei, a solução chegou para mim. Só que quando eu segurei na grade e eu fui passar meu corpo, mais ou menos parecido com o que você ia fazer. Quando eu te encontrei na linha, me veio à memória esse período que foi o mais difícil da minha vida. Alguém que eu tinha encontrado de uma visão diferente. Alguém que eu cresci ouvindo,
mas que a partir dos 17 anos eu passei a enxergar, eu passei a ouvi-lo, falou nitidamente ao meu ouvido. Prestes a virar o corpo, Gustavo, o Espírito Santo falou comigo. Eleva os seus olhos para o alto, que é de lá que vem o socorro. E eu me lembro que naquela hora eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar. E de lá para cá, quando eu fui desenvolvendo um relacionamento mais estreito com essa pessoa, a minha vida mudou. Tristeza, vazios, eram muitos. Talvez alguma palavra que falaram para você te magoou. Talvez atitudes de pessoas te magoou até hoje. Porque eu carreguei esse peso durante muito tempo. Carreguei até o dia que, dentro da igreja, as pessoas que falaram, que se levantaram e fizeram com que eu me sentisse um nada, foram as mesmas que pediram desculpa e reconheceram que estavam errados. E ali foi colocado uma pedra sobre isso. Então eu te convido a você pensar que tem solução para você. Tem um caminho, tem uma saída. Só que só depende de você. Será que isso tem solução para mim? Que eu vejo as pessoas preocupadas comigo, mas em meio a tantas tentativas de acerto, tantas tentativas de melhorar, eu vejo que eu sou o problema. E isso tudo que eu acabei de passar foi o único jeito que eu arrumei para resolver esse problema todo. O único jeito que eu achei foi acabar com isso, dar um fim eu mesmo, por mim. Gustavo, você tem pessoas que Deus colocou do seu lado, pessoas especiais. Você tem sua família, você tem seus amigos, você tem sua igreja. Tem saída, tem solução. Eu conheço pessoas que, além desses que te amam, pode te ajudar a tomar um novo rumo, a reescrever uma nova página da sua história a partir de hoje. Eu conheço pessoas capacitadas para te orientar, algo que eu não tive, mas hoje eu quero apresentar a você. Me deixe apresentá-los? Tá bom, eu topo.
Graças a Deus, boa noite. Ao decorrer desse vídeo, eu pensei muito bem em se eu ia falar alguma coisa ou não. Pode se sentar. Isso não estava programado. Acabei pegando todo mundo de surpresa. Eu vim aqui dizer que, por muitas das vezes, nós podemos nos achar fracos, podemos achar que não vamos conseguir ser aquilo que nós sempre quisermos. A gente sempre planejou que seria algo na infância e você se vê com uma certa idade e fala: meu Deus, eu não consegui nada. Será que eu vou ser alguém um dia? Eu tô aqui nessa noite para te dizer que você é exatamente aquilo que Deus quer na sua vida. Deus tem um plano certo para a sua vida. E se você está aqui nessa noite é porque Ele quis. Esse foi o plano dEle. Por muitos dias você se perguntou: o que é que eu vou fazer da minha vida? Por que que Deus nunca disse nada para mim? Por que que Deus nunca disse nada diretamente para mim? Você queria a resposta? Você queria que Deus falasse com você? Muito bem. Hoje é o dia. Hoje é o dia que Deus separou para dizer para você que Ele está contigo. Hoje é o dia que Deus separou para dizer para você que Ele sempre esteve contigo e sempre esteve ao seu lado, até mesmo quando você imaginou que ninguém estaria do seu lado. Deus tem um projeto na sua vida e você sabe disso. Lembre-se, Ele não desiste de você. Agradeça a oportunidade.